Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, a Tua palavra vai ser pregada agora, meu Deus, e nós queremos ouvir da Tua voz e do Teu Espírito Santo. Então, meu Deus, prepare o nosso ouvido para ouvir e o coração para receber. Tira todo impedimento contra a pregação da Tua palavra. Pai, fala agora com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Teu Espírito Santo tem a nos falar. Remova todo impedimento contra a pregação da Tua palavra e envie esta palavra com virtude, com poder e autoridade. E que esta palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E diga graças a Deus e aplauda ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo de número 28, está escrito assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Então Paulo diz, olha, esse negócio da pessoa querer se parecer com um judeu, querer ser judeu, querer ser israelense, exteriormente, não é judeu. Pode ser nacionalista, mas para Deus, não é judeu. Paulo está dizendo, porque não é judeu o que é exterior, nem circuncisão, a marca do judaísmo, a circuncisão, a marca no prepúcio, a marca no órgão genital masculino, a circuncisão. Paulo está dizendo que também a circuncisão nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu, o que o é no interior. E circuncisão, a que é do coração e no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Então Paulo está dizendo que nem judeu e nem circuncisão não é coisa nenhuma. As pessoas, inclusive, nos dias de hoje, as pessoas valorizam muito o culto judaico-cristão, transformando o evangelho em como se fosse parte do judaísmo. Não, o evangelho de Cristo não tem nada a ver com o judaísmo, e nem muito menos o evangelho de Cristo tem associação com a religião judaica. Paulo está dizendo que isto não é coisa alguma. O judeu exterior e a circuncisão. Pastor, o que é a circuncisão? Lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus chama Abraão, todo menino homem deveria ser circuncidado. Vai lá para você entender o que é isso. A circuncisão, ela é antes da lei. É uma marca que Deus pediu para Abraão fazer. Livro do Gênesis, capítulo 17, é uma aliança, um concerto que Deus fez com Abraão, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E aí no capítulo 17, no versículo de número 9 diz assim: disse mais Deus a Abraão: tu porém guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações, Abraão. Este é o meu concerto, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, o Senhor, e vós, e a tua semente, os teus descendentes, os teus filhos, netos, bisnetos e daí por diante, que virão depois de ti. Que todo homem
todo macho será circuncidado. Pastor, o que é a circuncisão? Operação de fimose. A criança, quando nasce, logo é arrancado a pele do prepúcio, do pênis dele. É uma operação que hoje chama de fimose, para não deixar a pele cobrir o pênis todo da criança. Então fazia a circuncisão, tirava aquela pele, era mais por uma questão mais de saúde, tanto para o homem quanto para a mulher, por questões de fungos, doenças que poderiam ser transmitidas. Não era simplesmente uma marca na carne que dava garantias de primazia diante de Deus. Não. Era uma marca entre Abraão e Deus e a sua descendência, mas era mais uma questão, a circuncisão, de saúde. Hoje se tem higiene, se toma banho todo dia, 2, 3 banhos durante o dia. Não estamos falando de uma época em que a pessoa ficava uma semana, 15 dias sem tomar banho, e quando tomava banho, era algo esporádico, não é igual hoje. Quando você fala assim de circuncisão, a pessoa pensa que é hoje. Nós estamos falando de quase 4.000 anos atrás, onde que os homens viviam como nômades. Os hebreus viviam como nômades, de um lado para o outro, deserto, suando, roupa pesada, tudo aquilo. Então é mais uma questão de preservação de saúde, tanto para o homem quanto para a mulher, para evitar câncer, evitar vários tipos de doenças infecciosas que poderiam causar pelo ato sexual. E também era uma marca tribal, era uma garantia de sobrevivência da tribo, porque eles eram tribais. Os povos antigos viviam entre tribos. Então manter a linhagem tribal era muito importante, era questão de sobrevivência da família. Não é igual hoje, que uma família casa. Não, se casavam entre eles mesmos. Por exemplo, Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac, Jacó foi buscar e casou lá nas terras do seu tio Labão. Se casavam entre eles. Era uma questão de manter a linhagem pura e manter a sobrevivência da descendência de cada um. Então Deus chega para Abraão e diz: olha, faz a circuncisão, terá uma aliança, uma marca, esse será o sinal. Todos nascidos da tua casa macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, essa pele do órgão genital, e isto será por sinal do concerto, da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro. Ou seja, não é só o que nasce de você. Veja que não era somente a circuncisão para alguém que nascesse do patriarca da família. Não, se tu comprou alguém, um escravo para a tua casa, um servo, circuncida ele também. Circuncida, o comprado na tua casa, o nascido na tua casa também, seja ele comprado por dinheiro, ou qualquer estrangeiro que não for da tua semente, faz a circuncisão. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará no meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho, o homem, com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será eliminada dos meus povos, dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Deus disse: quem não for circuncidado não é participante da aliança que eu tenho com você, Abraão. Está excluído da aliança. Então todos, seja comprado por dinheiro, seja adquirido, seja estrangeiro, que quer fazer parte da comunidade sua, qualquer homem que diz: eu quero, Abraão, me alinhar a você, eu quero fazer parte do teu povo, então você faz o seguinte: circuncida ele, porque ele vai casar com as filhas do teu povo, ele vai casar com gente dentro da tua tribo, então circuncida,
porque é aliança, é um único povo, para manter essa linhagem. Só que a circuncisão passou a ser mais uma questão religiosa, porque depois vai entrar na lei. Deus vai exigir que ao 8º dia toda criança deva ser circuncidada. 8 dias de nascimento deve ser circuncidado. Então começou a Israel, quando se torna nação e eles entram na terra, a circuncisão passou a ser como sinal de ter a bênção de Deus. Quem tem a circuncisão é abençoado por Deus. E aí começou a nação crescer com essa ideia de quem é circuncidado faz parte da bênção, tem que ser abençoado, tem que ter a marca na carne. Todo mundo, se é circuncidado, então você é abençoado. Você tem a marca aí no seu órgão genital, então você é um descendente de Abraão. Inclusive a circuncisão não é só para judeu, os árabes também circuncidam. Eu tenho meu amigo no Rio de Janeiro, seu Hélio Mohamed, que eu batizei em Duque de Caxias. Ele era de filhos muçulmanos, de linhagem de muçulmanos, e ele fez a circuncisão, sem anestesia inclusive, os pais deles fizeram, quando pequeno. Então, não só judeu, até quem não é judeu, até os árabes fazem circuncisão. Fazem. E não era só uma prática do povo de Abraão, era uma prática de povos da terra. A circuncisão já se fazia antes mesmo de Abraão. Só que para Israel, que sai do Egito, vai para a terra prometida, ser circuncidado na carne era sinônimo de ser abençoado por Deus, de ser privilegiado por Deus. Nós temos a marca de Deus, é como muitos cristãos. Nós temos a Bíblia, Deus me abençoa. Nós temos um símbolo, nós temos um nicho, então Deus está no nosso meio. Então Israel começou fazer da circuncisão o meio pelo qual Deus abençoa. E logo depois, mais para frente, quando Deus escolhe a tribo de Judá para eleger Davi como rei, agora tem essa também, agora tem o nacionalismo, agora somos judeu, porque judeu é quem nasce da tribo de Judá. Então, quem não nascia na tribo de Judá não era judeu, era israelense. Até hoje é assim, quem nasce em Israel é israelense. Um judeu, a Bíblia nomeia judeu, é todo aquele que é da tribo de Judá. Então, todos aqueles que eram da tribo de Judá, era a tribo eleita, era a tribo da qual Deus tinha os olhos voltados para ela. Então se tornava aquela vaidade, tornava-se: nós somos judeus e nós temos a circuncisão, ou seja, nós somos, olha, privilegiados diante de Deus. E isso foi crescendo, essa presunção de ser judeu, circuncidado, e ainda mais, temos a lei de Moisés também, temos a letra, temos as leis, as normas, as regras. Então nós somos um povo extremamente abençoado, somos um povo circuncidado, somos um povo que tem a lei, somos um povo ainda mais, além de não só ter a lei, além de não somente ser circuncidado, nós somos judeus. Então nós somos a menina dos olhos de Deus. E é aqui que eu quero te chamar a atenção. É essa presunção que as pessoas acreditam, que pelo fato de hoje nós somos cristãos. Quantas vezes a pessoa diz: somos cristãos, e nós temos a Bíblia? É ou não é? Um símbolo, uma marca. Qual é a marca do crente? Não é a Bíblia? Sim ou não? A marca do judeu era a operação de fimose, a circuncisão e a lei de Moisés, e dizer: somos judeus, somos descendência de Abraão.
Hoje, para os cristãos, o que mudou? Qual é a roupagem? Somos cristãos? Somos descendência de Abraão? Temos a lei, a Bíblia, e temos também os nossos símbolos, temos as nossas marcas, a Bíblia. Pastor, quer dizer que a Bíblia não é de Deus, como Israel tinha, como eles tinham dentro do templo, como eu e você temos um símbolo, uma marca na gente. E a gente, quanto maior o carrega, parece ser mais santo, parece só porque tem uma Bíblia, ou se veste como crente, ou anda como crente. Então por isso que as pessoas dizem, olha aí, tem a bênção de Deus, porque carregam a Bíblia e tem símbolos que identificam-o como tal sendo de Deus, sim ou não? Então Paulo chega aqui no capítulo 3, capítulo 2 de Romanos e diz, porque não é judeu o que é exterior, e nem circuncisão a que é exteriormente na carne. Paulo está dizendo, na circuncisão, na verdade, não aproveita nada, não tem valor nenhum. Veja aqui no capítulo 2, volta comigo aqui. Vamos voltar aqui nessa conversa de Paulo aqui, de judeus e circuncisão. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, como hoje. Tu que tem por sobrenome cristão, seria o caso hoje, ou alguns cristãos que querem ser judeu. Tu que tem por sobrenome, eu sou judeu, eu sou crente, sou evangélico, eu sou gospel, é isso que Paulo está dizendo. Tu que tem essa presunção e te glorias em Deus, sou de Deus. Paulo diz, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela lei, pela palavra de Deus, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas. Tu que se gloria na lei, achando que é luz dos que estão nas trevas, que tem por sobrenome judeu, instruidor de nécios, de louco, mestre de crianças, que tens a fama da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo. Paulo diz, tu ensina os outros, fala de Deus para os outros, mas tu não consegue se ensinar a si mesmo. Diz que é judeu, diz que tem a circuncisão, a marca, tem a operação de fimose, tem por sobrenome judeu, diz que é guia de quem está nas trevas, diz que é luz para quem está na escuridão, instruidor de loucos, de quem está perdido, mestre das crianças, de quem não conhece nem nada. Paulo diz, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deves furtar, mas também, furta sem ninguém ver. Tu que dizes que não deve adulterar, mas em secreto adultera. Tu que abominas os ídolos, mas comete sacrilégio, hein? Você se diz judeu, se diz circuncidados, tem a presunção, te glorias em Deus, ensina os outros, fala de Deus para os outros, mas você mesmo não vive. É o que Paulo diz. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Tu te glorias na palavra de Deus, mas não cumpre ela. Tu diz que acredita na palavra de Deus e não se submete a ela. Tu diz que tem uma aliança com Deus, um pacto com Deus, inclusive você é circuncidado, é judeu, da tribo de Judá, recebeu a lei, mas tu não consegue cumpri-la. Tu diz que é cristão, tu diz que ama a palavra, tu diz que é do evangelho, tu diz que ensina quem está nas trevas, tu fala dos outros, te glorias em Deus, mas tu não vive aquilo que crê. Diz que é circuncidado, mas não vive. Aí Paulo continua dizendo, porque como está escrito,
escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Vocês é circuncidado, vocês têm por sobrenome judeu, vocês pregam, falam de Deus para quem está nas trevas, é guia de quem está nas trevas, ensina as crianças, faz tudo, mas vocês mesmos transgridem e o nome de Deus é envergonhado através das atitudes de vocês por aí. Paulo está dizendo: o que adianta ficar batendo no peito dizendo que é judeu? Do que adianta vocês ficar dizendo que é circuncidado e que é descendência de Abraão? O que adianta se gloriar em Deus se você não vive a prática das verdades de Deus? Do que adianta dizer que é judeu, que é crente, que louva a Deus através da tua vida? A palavra Judá ou judeu quer dizer aquele que louva a Deus. O que adianta dizer que louva a Deus, mas as tuas práticas é um aborrecedor da palavra de Deus? Mas fica te gloriando que é crente, que é evangélico, que é judeu messiânico, que é judeu isso, que é judeu daquilo, que é um simpatizante do judaísmo, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Paulo está dizendo, essa marca que vocês têm no órgão genital só tem algum valor se vocês obedecer toda o quê? A lei. Mas visto que ninguém pode obedecer toda a lei, alguém pode obedecer a lei? Não. Todos nós somos transgressores da lei. A lei diz que eu sou pecador. A lei aponta para o meu pecado. Diante da lei, todos nós estamos o quê? Condenados. Paulo está dizendo, então, a tua circuncisão, esse símbolo nacional que vocês têm no órgão genital de vocês, essa marca religiosa que vocês carregam no corpo, só tem valor se vocês cumprirem a lei. Como vocês não cumprem a lei, então essa exterioridade que está no corpo de vocês não serve para... Traduzindo em miúdos, para você entender, o que adianta ter Bíblia na mão e não cumprir o que está nela? É só um símbolo. É só um símbolo. Não adianta carregar ela no celular, não adianta carregar ela na mão, não adianta carregar ela na bolsa, não adianta ter esse símbolo, trazendo ele no seu corpo, na bolsa, na mão, se você não cumprir toda a lei. E visto que nenhum homem consegue cumprir toda a lei, não tem um homem sequer na terra, humano, nascido de mulher, da vontade do pai e da mãe, que consegue cumprir toda a lei. Mas eles eram presunçosos. Não, nós temos a marca, nós fomos circuncidados ao 8º dia, nós somos judeus. E está cheio de presunçosos assim. Sou evangélico, sou cristão, sou descendência de Abraão, estou debaixo de uma promessa, mas não guarda os mandamentos. Diz para não furtar e furta, diz para não mentir, é mentiroso, diz que não é para roubar, rouba, diz para não adulterar, mas adultera no coração, diz para não olhar com lascívia, mas anda com o coração cheio de iniquidade. Paulo está dizendo, por que a circuncisão na verdade é proveitosa se tu guardares a lei? Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, ou seja, tu é incircunciso. Tu tem uma marca, mas é como se tu não... Tu pode fazer a operação de fimose, Paulo está dizendo, pode cortar a pele, vai sangrar, vai doer para tu ter a marca, tu vai ter a marca da religião, mas diante de Deus tu é visto como incircunciso, como alguém que não tem marca nenhuma, porque tu é transgressor da lei. Se pois a circuncisão, Paulo diz, verso 26, se pois a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, alguém que não foi operado da fimose,
alguém que não fez a circuncisão, mas é alguém que não rouba, é alguém que não mente, é alguém que tem um coração puro, é alguém que tem a sua vida pautada na verdade, na justiça, alguém que não é circuncidado, que não tem marca nenhuma, não é contado como circuncisão? Traduzindo para você o que Paulo está falando para os dias de hoje, visto que alguém que não carrega uma Bíblia, alguém que não diz que é evangélico ou cristão, mas anda na justiça, anda na verdade, anda fazendo o que é certo, anda em amor, anda em misericórdia, não será um cristão? O cristão é só porque carrega uma Bíblia, se veste de terno ou gravata, usa saia, cabelos compridos e etc., cumpre um monte de regras? Ou Paulo está dizendo, se esse anda na verdade, anda na justiça, anda praticando, não será ele também um homem da circuncisão? Vou ler de novo o versículo de número 26. Se, pois, a incircuncisão, quem não tem marca nenhuma no corpo, que não foi a circuncisão de Abraão, que não é religioso, que não é judeu, mas guarda os preceitos da lei, guarda a justiça, a verdade, a pureza, a santidade, porventura esse indivíduo, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Como alguém que fizesse a cirurgia, fizesse a operação de fimose? E a incircuncisão, que por natureza é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Porventura a lei não te julgará, que sendo tu judeu, sendo tu circuncisão, mas não guarda a lei, não guarda os preceitos, porventura não te julgará? Dizendo, você tem a marca, você tem sobrenome judeu, você diz ser descendente de Abraão, mas não é cumpridor do amor e da fé de Abraão, mas alguém que não foi circuncidado faz tudo o que você deveria fazer, e você diz, olha lá o pecador. Porque pecador para você, muitas das vezes, é alguém que não vem para a igreja, sim ou não? Mas muitas vezes os mentirosos estão aonde? Nos altares, estão cantando, estão pregando, estão congregando, enquanto lá fora tem gente que nem cristão é, que não tem a marca, que não é cristão, não tem por sobrenome cristão, e não tem a marca, o símbolo da circuncisão, não tem simbologias nenhuma carregando no corpo, mas está andando em verdade, está andando em justiça. E aí foi o que Paulo disse, porque não é judeu e nem circuncisão a vida exterior de ninguém. A circuncisão que Deus quer não é no órgão genital masculino, não é na operação de fimose. A circuncisão que Deus quer no homem não é nas exterioridades da vida, não é na representatividade das coisas. A circuncisão que Deus quer, inclusive Ele colocou na lei, no capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Vá comigo em Deuteronômio capítulo 10 e você vai ver que tipo de circuncisão que Deus queria. Porque a pessoa se engaba, porque eu sou crente, porque essa presunção te gloria em Deus, porque eu sou evangélico, porque eu sou isso, mas o coração dela ainda não foi circuncidado, não fez uma cirurgia no coração ainda. E não estou falando de cirurgia do médico não, é a cirurgia do espírito no seu coração. É a cisão, a circuncisão fala de cisão, corte. A palavra incisão é corte. E a palavra decisão vem de incisão, ou seja, eu tenho que tomar uma decisão no meu coração de viver uma vida justa, santa e verdadeira. Aí começa eu ser circuncidado. Aí não tem judeu, não tem grego, não tem ninguém.
Veja lá em Deuteronômio capítulo 10, o que Deus diz. Versículo de número 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Tire a pele que cobre o teu coração. Prepúcio é uma pele que cobre a parte do pênis, que cobre todo o pênis. O Senhor está dizendo, tire essa pele, não do órgão genital. Eu quero que vocês tirem a pele do coração de vocês. Descubra o coração de vocês. Não deixe o coração coberto com a carne, mas descubra o coração. Circuncidai o prepúcio, tire a pele de seu coração. Arranque a pele do cima do teu coração. E não mais endureçais o pescoço, a cerviz. Porque a pessoa com o coração incircunciso é uma pessoa que rígida, não abaixa a cabeça para ninguém. Deus disse, eu não quero que vocês tenham uma marca no corpo, mas o coração é duro. Mas o coração é endurecido. A cerviz é dura. Pois o Senhor vosso Deus é um Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro dando-lhe pão. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e o teu Deus que te fez estas grandes e terríveis coisas, que os teus olhos têm visto. Circuncidai, é o coração de vocês. Tirai a pele do coração de vocês, circuncidai o coração, porque não há nem judeu, não é judeu quem é exterior, não é judeu quem é na carne, com a marca. Para Deus, o que dá louvor a Ele, para Deus o que engrandece a Ele, o que louva a Ele, bendiz a Ele, que tem a promessa dEle, não é o que carrega símbolos e simbologias na carne ou no corpo, mas para Deus quem está debaixo da promessa, quem é da fé de Abraão, não é quem carrega uma marca na sua vida, é porque carrega uma Bíblia, é que carrega um símbolo ou o sobrenome de cristão. Não, para Deus, aquele que está debaixo da promessa é aquele que anda nas pisaduras, conforme o Evangelho, conforme a palavra, aqueles que andam diante de Deus em verdadeira justiça e santidade. Esses para Deus são os verdadeiros judeus e os verdadeiros circuncidados, aqueles que vivem debaixo da promessa, minha gente. Circuncidai o coração. Vai comigo em Jeremias capítulo 4. Livro do profeta Jeremias capítulo 4. Porque o judeu e a circuncisão não é coisa alguma, são coisas exteriores, tudo marca na carne, tudo símbolo. Visto que Abraão não tinha uma Bíblia, Abraão não tinha nada, Abraão só tinha a fé em Deus, não tinha nada. Mas as pessoas caem nessa presunção. Livro do profeta Jeremias capítulo 4, circuncidai-vos para o Senhor, e tirai o prepúcio do vosso coração. Aí veja que Deus sempre falou, gente, vocês fazem a operação de fimose no tempo, uma atrás da outra. Quem fazia era o sumo sacerdote, cortando pele atrás de pele dos pênis dos meninos de 8 dias, mas o coração coberto de maldade, o coração coberto de injustiça, o coração coberto de engano e presunção. Nós somos judeu, nós somos circuncidados, então Deus tem que nos abençoar. Não, Deus abençoa quem tem um coração quebrantado. Circuncidai-vos, pois, para o Senhor, e tirai o prepúcio do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arder de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Ou seja, não adianta ter marca no pênis, não adianta ser feita a circuncisão no teu órgão genital, não adianta vocês dizer serem judeu e ter a lei, se o coração é cheio de malícia. Coração malicioso, maldoso, coração cheio de maldade.
Que adianta carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas vive com a língua maior do que a boca, não cabe dentro da boca? Que adianta carregar com a Bíblia e ficar dizendo, eu sou crente, sou evangélico, mas vive cuidando da vida alheia, fica falando mal dos outros, não ajuda ninguém, não ama ninguém, não socorre ninguém? Que adianta? E nada tem serventia. Olha o que Paulo disse aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Tem valor nenhum. Porque o judeu é dentro. Quem louva a Deus, louva do lado de dentro. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado de que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias de vã sutileza, coisas exteriores, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a divindade de Deus habita em Cristo. Aí olha o que Paulo diz: estais, pois, perfeitos. Olha aí, estais, pois, perfeito nele. Não é na religiosidade, gente. A gente fica com as exterioridades bobas, sim ou não? Dá valor a símbolos, é a cruz, é o dogmatismo. Meu Deus, como se os símbolos fossem mais importantes do que ter um coração lavado, um coração puro, um coração perfeito. Estai, pois, perfeitos nele, que é a cabeça de todo primogênito e potestade, na qual estais circuncidados. Em Cristo eu estou circuncidado. Quem disse que eu não estou circuncidado? Porque a minha circuncisão não é no corpo. A minha circuncisão não é no corpo. O meu título de judeu não é de nacionalidade. É de estar em Cristo, vivendo nele, andando nele, arraigado nele, amando nele, perdoando nele, generoso nele, fazendo nele. Por isso que Paulo diz aqui: na qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de quem? Nós somos circuncidados com a circuncisão de quem? De Jesus. É nele. Por isso que em Romanos 2, verso 29, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão aquele que é do coração, e no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então você é judeu, você é judia, não do corpo, mas do interior do coração. De um coração que você arrancou a pele e disse: está aqui, meu coração está desnudo diante de Deus. Meu coração está aberto diante do Senhor. Não tem pele no meu coração para cobrir meu coração. Meu coração não está coberto com nada de homem. Meu coração está desnudo pelo Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus haja no meu coração e gere vida dentro de mim. Fica cultuando as relíquias. Fique cultuando as coisas. Fica dando valor às coisas. As coisas são importantes. Não, para Deus o que é importante é a circuncisão do homem interior. Porque não é judeu o que é exterior. As exterioridades, as coisas que estão à nossa volta, não tem importância. Foi como eu preguei quarta-feira. Deus quer um homem de coração quebrantado. Um coração dado, um novo coração para a gente. Circuncidado, um coração que já arrancamos a pele da maldade, arrancamos a pele da ganância, da malícia, do engano, da mentira. Fizemos uma incisão no coração, fizemos uma cirurgia, não por mãos, mas do Espírito de Deus que veio e tirou a pele da maldade que coberta era o nosso coração antes. Teu coração era coberto de raiva, de ódio,
de rancor, agora não é mais. Porque agora o teu coração está descoberto para a graça de Deus, para amar, para adorar em espírito e em verdade, sem rudimentos, sem vã filosofias, sem isso, sem aquela coisa quadradinha, eu sou judeu, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não é nada diante de Deus, gente. Brasileiro, grego, em Cristo Jesus a parede de separação foi arrancada. Não há brasileiro, não há grego, não há africano, não há pardo, não há índio, não há negro, não há mulato, não há amarelo, não há nada. Todos agora estão juntos diante de Deus pelo sacrifício de Jesus, e todos nós estamos debaixo da mesma promessa. Pare de achar porque é judeu é mais abençoado, que Israel é mais abençoado. Não, aonde eu e você chegar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Para de ser besta, com todo respeito. Não estou lhe chamando de besta, não, mas vamos parar de ser besta. Porque a pessoa, quando vê um judeu, parece que, viu Deus. Quando fala de Israel, pensa que a terra de Israel é mais santa do que a do Brasil. Quando fala da lei, pensa que a lei é mais importante do que o evangelho. Não! Para com isso. Isso é tolice. Isso é bobagem. Pastor, o que é bonito? Um espírito quebrantado. É um judeu aqui dentro. É alguém que louva a Deus aqui dentro. A palavra judeu é louvor. E atos de louvores não é cânticos. Atos de louvores são vida na prática que glorificam a Deus. Vida na prática. Vida na prática. Não adianta dizer que é pastor. Não adianta eu sair por aí dizendo que sou pastor e que sou pregador, e ter um nome, sobrenome de pastor, sobrenome de crente, mas vivo na incircuncisão. Aí um macumbeiro que está ali fora estende a mão para o caído, perdoa quem maltrata ele, socorre quem ele vê que está precisando. Eu te pergunto, ele é mais cumpridor do evangelho do que eu? Ele louva mais a Deus do que eu? Ele prega mais a Deus do que eu prego nesse altar? Isso é presunção, você acreditar que ritos é alguma coisa. Por isso que o Senhor disse, vai chegar o tempo que essas palavras que estão em pedras, em tábuas e em papiro, não estará mais em pedras e em papiro. Eu escreverei nas tábuas do coração do homem. Tem gente que, se a Bíblia deixasse de existir hoje, ele se desviava. Sim ou não? Porque não tem mais o símbolo Bíblia. Os discípulos não tinham Bíblia, tinham? Não. Só tinham a referência do Antigo Testamento. E Abraão? Qual foi a Bíblia de Abraão para ele crer? Mas olha para os atos de Abraão. Por isso que Jesus disse, se vocês fossem filho de Abraão, vocês não queriam me matar. Vocês têm por pai é o diabo, não Abraão. Se vós fosse filho de Abraão, teriam as obras de Abraão. Vocês só têm a circuncisão na pele. É só religiosidade, é só marcas. É judeu o exterior? Paulo diz, não, para Deus não é o judeu no exterior, mas é o judeu aqui dentro. É o judeu do amor, do perdão, da misericórdia, não do nome. O cristão não é o cristão do nome, não é o evangélico do nome, das simbologias, da cruz, dos terços, da Bíblia. Não é porque eu carrego uma Bíblia debaixo do braço que eu sou crente. Não, qualquer um pode carregar a Bíblia debaixo do braço. Para Deus não tem que carregar ela debaixo do braço e nem na mão. Para Deus tem que carregar ela dentro do coração, porque ela arranca toda a carne que está no coração do homem e dá um espírito novo em nome de Jesus Cristo. Para de ser religioso e começa a viver em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não é gente. Deus é espírito, Jesus diz. Deus é
espírito. E importa os que o adorem em espírito e em verdade. Porque meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, não da letra, não das exterioridades, mas do espírito, que se entrega a Deus em verdade, que se lança no altar de Deus e diz: está aqui, Senhor, meu coração, corta a pele que está nele, arranca a pele da ignorância, arranca a pele da maldade, arranca a pele que cobre o meu coração da dureza, de não perdoar as pessoas, de não ser generoso com as pessoas, arranca a pele da falsidade do meu coração, Senhor, e me dá um coração limpo diante do Senhor, coração circuncidado, coração feito a incisão e purificado de toda a má consciência, em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, por gentileza.